pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cícero Carvalho. Estamos aqui para mais uma aula de direção defensiva. Na verdade, começando este módulo aqui, a aula de número 1 do módulo de direção defensiva. Estamos gravando essa aula aqui para os nossos alunos, aula de reforço para aqueles que já passaram pelo curso de legislação ou aqueles que já estão cursando, tá? Na autoescola. Para você que é meu aluno ou de todo o Brasil que já está cursando ou já fez o curso de legislação e vai prestar o exame teórico do Detran e do seu estado, tá bom? Então esse aqui visa ajudar um reforço nas aulas de legislação. Nós estamos já aqui, já temos aí aulas gravadas de mecânica, meio ambiente, primeiros socorros e agora estamos chegando aqui, né, neste módulo de direção defensiva. Muito importante este módulo, cai bastante questões relacionadas à direção defensiva e eu espero estar ajudando aí você nesta empreitada, nesta jornada que você já ingressou, que é para tirar a sua tão sonhada habilitação, tá bom? Você que é novo por aqui, já se inscreve. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilha, comente, deixando as suas sugestões, críticas, opiniões, tá bom? Será muito bem-vinda para o crescimento aqui no canal, tá bom? Você que conhece alguém também que está na mesma situação, ou precisa de um reforço, ou vai já fazer o exame teórico aí do Detran no seu estado, você pode estar compartilhando esse vídeo com esse amigo, tá? Com parente, vizinho, etc. Então compartilhe esse vídeo para que o YouTube entenda que é importante e alcance mais pessoas, tá bom? Então conto aí com o seu apoio, com sua ajuda, beleza? Então vamos lá aqui para nosso módulo de direção defensiva, tá? Vamos estar falando aqui sobre assuntos importantíssimos relacionados à direção defensiva. Então fique ligadinho e espero ajudar aí o máximo possível, tá bom? Vamos lá, olha só. Então trazendo aqui a definição já do que é direção defensiva, tá? Direção defensiva, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Direção defensiva. Definição: é o conjunto de técnicas, apareceu. É o conjunto de técnicas e procedimentos, utilizados pelo condutor, técnicas e procedimentos utilizados pelo condutor. Qual o objetivo? Com o objetivo de prevenir. Então a gente vai estar falando muito aqui neste módulo de direção defensiva sobre prevenção ou minimizar ao máximo acidentes de trânsito, tá? Tá falando sobre atenção, segurança, cuidados indispensáveis enquanto o motorista, o condutor estiver ali no volante. Vamos estar falando sobre isso. Então, o que é a direção defensiva? É tudo aquilo que eu consigo, é um bojo de ideias e técnicas, de habilidades que o condutor ele vai estar aprendendo na prática, tá? Claro, primeiro ele aprende teoricamente para depois aplicar na prática. E na prática ele desenvolve técnicas, procedimentos para que, com o objetivo de evitar o máximo, minimizar o máximo acidentes e as suas consequências, tá? Se ele puder, e é o que deve ser buscado, a prevenção de acidentes, prevenir acidentes é o melhor, tá? É o melhor possível. Mas, no entanto, se ele conseguir minimizar, isso já valeu muito a pena, vale muito a pena, tá? Então, o motorista defensivo abre mão do seu direito no trânsito de modo a priorizar a segurança e a vida, tá? O bem-estar e a vida, tá? Então, olha só, uma observação quanto a este módulo aqui de direção defensiva. Vamos estar falando muito a respeito disso. Segurança em primeiro lugar, o bem-estar no trânsito e a vida. Então, questões relacionadas à direção defensiva, preste muita atenção. Você vai precisar interpretar isso nas questões, nos enunciados das questões, a respeito de direção defensiva.
nas questões do Detran, induz muito o candidato a responder aquilo que ele faria no trânsito. Mas isso não é o que nos importa. O que você faria no trânsito é o que a direção defensiva pede, e de modo a priorizar, em primeiro lugar, a segurança, o bem-estar no trânsito e a vida, tá? Então, essa tríade aqui vai ser muito importante para você aplicar isso ao responder às alternativas, tá? Então, muita atenção. Definição e direção defensiva. Tudo aquilo que eu aprendo, técnicas e habilidades, de modo a prevenir acidentes e minimizar as suas consequências, tá? Tem coisas que nos confrontam, por exemplo, saber que eu tenho direito, saber que eu tenho razão, mas no trânsito, para priorizar a segurança, a vida, o bem-estar, eu tenho que abrir mão, às vezes, para priorizar isso. Tudo isso, tá? A gente vai estar vendo mais para frente, mas até adianta aqui alguma coisa. Você vai estar conduzindo, seus passageiros serão seus filhos, será sua mãe, será um parente seu, será um amigo, tá? Então não vale a pena, às vezes, discutir no trânsito, não vale a pena dar uma fechada ou descontar alguma coisa. Tem que priorizar a segurança e a vida em primeiro lugar, tá? Então essa é a definição de direção defensiva. Continuando aqui, quais são as características? Veja que tudo na direção defensiva está voltado para isso aqui, ó. Educação, ser gentil e cortês. Isso aqui são características de um condutor defensivo. Tá? Ele vai buscar sempre isso, a educação, ser gentil e cortês, conhecer e respeitar os seus direitos e deveres. Por isso que nós já vamos estar estudando também infrações, vamos estar estudando normas de circulação e conduta, tá? Vamos estar estudando ainda, veremos um módulo do processo de habilitação, vimos primeiros socorros, mecânica. Então ele tem que conhecer seus direitos e seus deveres. Prefere a segurança do que a razão. Geralmente é um bom cidadão, respeita as leis de trânsito. Então essas são características de um condutor defensivo. E ele é prudente, tá? É prudente, sensato e amigo, tá? Então isso aqui, ó, ilustra muito bem sobre aquilo que nós estamos falando. Deixa eu até fazer aqui um coraçãozinho, que isso aqui é raro acontecer, mas acontece. Tem cidadãos de bem que priorizam a segurança, a vida e o respeito, tá? Então essas são características de um condutor defensivo. Ó, temos a direção defensiva, ela está dividida em duas, tá? Dividida aqui em duas, ó. Ela é a preventiva e a corretiva, tá? Quais são as características de ambas? Ó? A direção defensiva preventiva, ela se antecipa ao risco, enquanto que a corretiva ela não se antecipa ao risco. A preventiva é de baixo risco, a corretiva é de alto risco. A preventiva exige pouca habilidade, por quê? Porque ele já está se antecipando ao risco, então não precisa de muita habilidade. E aqui já na corretiva já exige muita habilidade, e é o que a direção defensiva recomenda, uma direção defensiva preventiva. Essa é recomendável, tá bom? Então, em suma aqui, em resumo, o que seria uma direção preventiva e diferenciando de corretiva? A direção preventiva, direção defensiva preventiva é tudo aquilo que eu consigo, mesmo estando no volante, me antecipar ao risco, me antecipar alguma coisa, e não vai exigir tanta habilidade para fazer uma manobra, para desviar de um obstáculo, ou de um pedestre, ou de um animal. Por exemplo, na prática seria mais ou menos o seguinte: você está conduzindo o seu veículo, você vê que a 100, 200 metros tem crianças brincando ao longe na rua, na calçada, fora da rua, mas numa calçada ali próximo, brincando de bola ou de pipa. O que você consegue deduzir? É menino, tá brincando de bola ou de pipa. A bola pode ir para a rua, ou a pipa ele pode correr atrás. Então o condutor
preventivo, o que ele vai fazer? Se antecipar o risco, pode já ir reduzindo a velocidade e atentar por o que pode acontecer. O corretivo não. Pode estar distraído ali, continua, não percebeu, e vai que uma criança dessa tenta atravessar a rua para pegar a pipa ou a sua bola, ele vai precisar de muita habilidade para fazer uma manobra, para se desviar, tá? Para se desviar, e por isso se torna um risco. Então tudo que eu consigo me antecipar. Isso aqui diz respeito também, direção preventiva, sobre a manutenção do veículo, sair, verificar a manutenção, os freios funcionando, as luzes funcionando, abastecimento. Então, carro em manutenção é se prevenir. Tudo que eu posso fazer antes para se prevenir. E a corretiva não, acho que dá, tá tudo bem, é apenas um pequeno barulho, não precisa fazer nenhum ajuste no veículo, não precisa de manutenção. Aí eu tenho que, durante o percurso, corrigir essas coisas não antecipadas, tá? Então isso seria a divisão da direção defensiva. Ela é dividida em preventiva e corretiva. Nós temos aqui também, ó, os fundamentos ou elementos da direção defensiva, que são 5. E aqui nós trouxemos aqui em forma de uma sigla, tá? A CHAPD, tá? Para ficar mais simples ou mais fácil de verificarmos aqui nosso estudo, tá? Então, como é que se definimos essa sigla aqui, CHAPD? Conhecimento, C de conhecimento, H de habilidade, A de atenção, P de previsão e D de decisão, tá? Então, o que seria o conhecimento? Conhecer regras e leis de trânsito, de forma geral. Conhecer o veículo, conhecer o painel, conhecer as luzes, conhecer, em suma, as regras, como fazer uma conversão, onde eu posso estacionar ou não. Então, as regras e leis de trânsito, tá? Habilidade aqui de respeito ao domínio que eu tenho sobre o veículo. Eu adquiri técnicas, seja na autoescola ou na minha experiência, adquirir técnicas, e eu vou possuir agora ter domínio, vou ser perito naquilo que eu faço, tá? Então eu vou possuir domínio sobre o veículo, tá? Atenção recomendada na direção defensiva é uma atenção que nós chamamos ela de difusa, tá? Você pode estar também verificando na apostila que essa autoescola disponibilizou. Nós temos também outros tipos de atenção, que é a atenção fixa. Essas aqui, no caso, não são recomendáveis, tá? Atenção fixa e atenção dispersa ou dispersiva. Dispersa. Tá? O que seria uma atenção fixa? É olhar, por exemplo, só em um ponto, olhar só para frente. O condutor, ele não tem uma atenção devida, ele olha somente para frente, não consegue olhar os retrovisores, central, direita e esquerda, ele não consegue olhar ao seu redor e perceber, ter noção de perigo. Então a sua atenção está voltada em um ponto fixo, geralmente somente à sua frente, tá? E o que seria uma atenção dispersa ou dispersiva? Já seria uma falta de atenção, tá? Não está ligando para, enquanto na fixa você se concentra em um ponto, olhando só para frente. Na dispersiva é a falta de atenção, falar ao celular e não dar a mínima para o trânsito, ou para os sinais, ou para, seja eles sonoros ou luminosos, que eu preciso estar atentando, tá? Então, o adequado é uma atenção difusa, que é uma atenção que eu consigo olhar assim 360 graus, perceber tudo ao meu redor, e a minha atenção precisa estar redobrada. Todo cuidado é pouco. No trânsito as coisas são muito rápidas, acontecem muito rápidas, e eu preciso de uma atenção adequada, atenção difusa. O P de previsão é antecipar-se às situações. Nós falamos agora há pouco sobre a preventiva, então eu preciso me prevenir, me antecipar aos riscos, às coisas que possam acontecer ao longo da via ou do meu trajeto, tá?
E o D que é de decisão, é uma convicção ao agir. Eu tenho que ter convicção. No trânsito, como tudo é muito rápido, nós acabamos de falar, questões de segundos, então eu não posso ter dúvida do meu trajeto, se eu vou fazer uma conversão à direita ou à esquerda, se eu vou fazer um retorno, onde eu quero chegar, para não ficar mudando de faixa, da direita para a central, para a esquerda, e nisso eu tenho que tomar decisões precipitadas e não ter convicção no onde eu quero chegar, para onde eu vou, isso pode atrapalhar bastante, tá? Então estudem muito isso aqui, principalmente através dessa sigla CHAPD, que vai ajudar bastante os senhores a responder muitas questões relacionadas à direção defensiva, tá bom? CHAPD, conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Para você se tornar um motorista nota 10, tá bom? Aqui outros conceitos também, nós vemos aqui os 5 elementos. Isso aqui você vai estar aplicando em muitas questões vão estar chamando esses fundamentos, por isso que se chama fundamentos ou elementos da direção defensiva, porque vez ou outra em alguma questão eles estarão aparecendo nas questões relacionadas à direção defensiva, tá? Outro conceito aqui importante também que precisamos aprender é sobre os automatismos. O que são automatismos? São ações executadas pelo condutor de maneira inconsciente ou involuntária. O que seria isso aqui? São coisas... O que seria automatismos? É algo que eu faço no automático. E às vezes quando eu faço sem perceber. Mas só que, por isso que de forma inconsciente... ou às vezes involuntária, tá? Inconsciente ou involuntária, tá? Então são coisas que eu faço no automático, isso é automatismo, que é executada pelo condutor e às vezes de forma inconsciente ou involuntária, mas acontece. Nesse caso, os automatismos eles podem ser corretos ou incorretos, tá? Pode ser corretos ou incorretos. Quando é que eles serão corretos? Exemplos, posicionamento correto das mãos ao volante, posicionamento das mãos ao volante, correta utilização dos pedais e postura ao dirigir. Por exemplo, nós temos aqui representado nessa imagem um volante de um carro, e aqui nós vemos alguns números, porque ele está representando aqui como se fossem os ponteiros de um relógio, tá? E a posição correta, por exemplo, do uso das mãos seria aqui na posição 9 e 15, tá? Na posição 9 e 15. Imagine que isso aqui é um relógio, é o volante do veículo, está representado aqui como ponteiro de um relógio, e o correto da posição das mãos ao volante é nesta posição, como aqui mostrado também na imagem, na posição 9 e 15. Alguns chegam também a considerar 10 e 10, tá? Se de repente na sua prova não tiver essa opção aqui 9, 15, cai uma pergunta com esse conceito, a posicionamento correto das mãos ao volante. Se fosse simular um relógio, qual seria o correto? 9 e 15, mas não tem essa opção, também não estaria errado 10 e 10, mas considere 9 e 15, tá? Correta utilização dos pedais, e aqui é utilizar corretamente, por exemplo, o pedal de embreagem, pé esquerdo, você utilizar a embreagem, passar a marcha e descansar novamente, não descansar no local correto, pé esquerdo, e não sobre o pedal de embreagem. Por exemplo, postura correta ao dirigir, braços levemente dobrados, pernas também, uma posição ali de 90 a 110 graus os bancos, utilização do cinto de segurança, o ajuste dos retrovisores. Então quando você faz isso no automático, você entra, fechou a porta, colocou o cinto, é um automatismo, é algo que você faz no automático de forma correta. O que seria de forma incorreta? Por exemplo, que nós acabamos de falar, permanecer com a mão fora do volante. Tem pessoas que dirigem com uma das mãos e querem descansar o outro braço na janela. Descansar o pé no pedal de embreagem também estaria incorreto.
e debrear ao início da parada. Tem gente que antes de fazer uma frenagem ou frear o carro, antes de pisar no pedal de freio, querem pisar primeiro no da embreagem e depois somente pisar no freio. Seriam automatismos incorretos. Então tem coisas que eu faço no automático que são coisas corretas, mas tem coisas também que condutores fazem no automático inconscientemente que são incorretas, tá? Então por isso nós temos aí coisas automáticas involuntárias e inconscientes que podem ser corretas ou podem ser incorretas. Isso são automatismos. Continuando aqui, ó, alguns equipamentos de segurança do veículo. Ó, encosto de cabeça. A regulagem correta evita o efeito chicote. O efeito chicote seria no momento de uma frenagem brusca, a cabeça ir para frente, depois voltar. Antes, quando não tinha esse encosto, já chegou a ter fatalidades e ter problemas aqui na cervical. Então, o encosto de cabeça é um equipamento de segurança. O airbag também protege tórax e face, tá? Equipamento de segurança, muito importante. E também o cinto de segurança. Nós temos ele no pélvico, que pega aqui somente a parte da pelve. Nós temos aqui o torácico, protege o tórax. Nós temos aqui os de 3 pontos, que é o considerado mais seguro, tá? Porque pega a parte do tórax e da pelve. Aqui, ó, por exemplo, o pélvico, ele tem uma segurança maior somente nessa parte da pelve, mas aí deixa exposto o tórax, lançando para frente. O torácico aqui ele já protege principalmente ali o tórax, tá? Parte de cima, mas as pernas já ficam um pouco mais soltas em caso de uma colisão, por exemplo. E o de 3 pontos considerado o mais seguro. No caso, o cinto de segurança ele evita o arremesso para fora do veículo, tá? Temos aqui também o de 3 pontos de forma retrátil, com uma tecnologia melhor. As grávidas também, quanto ao uso do cinto de segurança, não há problema, pelo contrário. Algumas pensam que não que vai interferir, causar algum dano ou machucar o bebê. Pelo contrário, vai trazer uma segurança maior e devem utilizar-se do cinto de segurança também, tá? Pessoal, a gente vai ficar aqui nessa primeira aula. Espero que você tenha sido de reforço para você nos conhecimentos, coisas que você já viu ou verá, tá bom? E a intenção aqui é ajudar. Você pode nos ajudar também compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal e curtindo, para que o YouTube entenda que é importante para mais pessoas, tá bom? Até a próxima aula.